Companheiro servidor, companheira servidora de Santos, uma satisfação mais uma vez tê-los e tê-las conosco aqui. Hoje a gente está no Sindeste TV, né? No Sindeste TV, com o presidente Fábio Pimentel, e nós vamos falar, vamos repercutir todo esse trabalho que o sindicato vem fazendo aí nessa reta final da segunda fase da campanha salarial, né? O prefeito Rogério Santos, ele, vamos dizer assim, ele deu uma certa rateada dentro do que foi tratado, do que foi acordado, e aí o sindicato, evidentemente, tomou dianteira em várias ações que vocês acompanharam aí nas nossas redes, nos nossos canais oficiais, no Facebook Sindeste, no YouTube Sindeste TV, no Instagram Sindeste Underline Santos e no site www.sindeste.com.br, pelas linhas de transmissão no WhatsApp, com os diretores nas bases, enfim, o Sindeste ele propagou a chama da luta e da mobilização, porque o que é nosso por direito ninguém tasca, né, presidente? Então, foi isso. E aí o presidente vai aí trazer algumas novidades, porque ontem, em sessão na Câmara, do qual, inclusive, o sindicato participou, acompanhou de perto, o presidente da Câmara, o vereador Rui de Rossi, trouxe uma informação, um alento bastante interessante, e aí a gente quer saber do presidente, e ele vai falar a respeito. Mas, presidente, seja bem-vindo, tudo bem? Como que tá? Tudo jóia? Tá mais ou menos, né? A gente arrancou um dente aqui, tá meio complicado de falar, então se tiver problema de dicção aí, por favor, me desculpem os companheiros que estiverem ouvindo, mas a gente não pode deixar de se manifestar aí com relação ao movimento todo, né? Nós estamos aqui numa semana em que ficou decidido em assembleia, nós faríamos diversos movimentos. Iniciou-se na sexta-feira passada com um movimento na praça, nós estamos reverberando aí pelas redes sociais. Fomos nos manifestar terça-feira na Câmara, onde metade da Câmara, metade dos vereadores, metade da Câmara não dá para dividir, né? Metade dos vereadores que compõem a Câmara se manifestaram a nosso favor, porém, metade se manifestaram, mas a gente sabe que todos estiveram aí ao nosso lado. E assim, diga-se de passagem, né, quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, a gente também tem que elogiar, a gente elogia, não dá para fugir disso. E a postura com que a Câmara vem se comportando ao longo aqui dessa negociação salarial, que para nós se iniciou lá em outubro, né, lá atrás, a postura que tem pautado a Câmara é irrepreensível. Se colocaram ao lado dos trabalhadores, fizeram emenda ao projeto do prefeito para garantir esta renegociação agora, esta revisão da negociação agora em setembro, enfim. E acabou redundando aí com o compromisso na última reunião, na última Assembleia da Câmara, né, sessão legislativa da Câmara, na qual nós tivemos a oportunidade de nos posicionarmos também, né, posicionar o sindicato com relação à negociação, e ali houve o compromisso do líder da Câmara, do prefeito, o líder do prefeito Rui de Rossi, vereador Rui de Rossi, meu amigo particular, diga-se de passagem, mas houve aí a posição do líder do governo em favor da conversação, em favor da negociação, e o compromisso daquele vereador, que é o Rui, de estar procurando o governo, na qualidade de líder do governo, para estar engendrando negociações. Evidente, é isso que a gente quer, não é? A gente quer a democracia, a gente quer a negociação. Infelizmente, o comportamento da administração, eu gostaria que as negociações fossem feitas na mesa, mas infelizmente a gente tem que ficar negociando publicamente, porque é aquilo, a gente manda
um recado, o governo manda outro recado, e o portador desse recado dessa vez foi o Rui, a qual nós deixamos de público aqui os nossos agradecimentos. Não esperávamos outra coisa dele, sabíamos que ele, por ter empenhado a palavra em março, lá para fazer a emenda, ele iria cobrar a postura do governo agora, e trouxe, nessa última, na sessão legislativa da Câmara de quinta-feira, ele trouxe a resposta do governo. A gente agradece... Qual é essa resposta, presidente? Qual é essa resposta? Que eu estou ansioso aqui, viu? Então, ele trouxe a resposta do governo, e é evidente que a gente vai responder a resposta já agradecendo ao Rui de antemão, sabendo que a postura da Câmara continua ao lado da democracia, ao lado da negociação, ao lado do entendimento, que é a postura do sindicato também. Agora, o que o governo passou, apesar de não ser mentira, né, o que o governo passou para o líder, para o seu líder, o líder, e o Rui de Rossi, o vereador Rui de Rossi, líder do governo, reverberou na Câmara ontem, embora haja o compromisso, embora tenha firmado o compromisso de que as negociações continuem, de que elas voltariam a acontecer, voltariam com uma nova proposta, que estaria trabalhando uma nova proposta e tal, mas os argumentos do governo precisam ser rebatidos, quer dizer, assim muito pequeno, é muito, embora haja o compromisso do governo de manter as negociações e de manter as conversações e da possibilidade, né, o Rui foi portador dessa mensagem, da possibilidade de estar havendo outra proposta, isso é que se entende da fala do líder do governo, que vai haver uma outra proposta. Eu preciso desmistificar um pouquinho os argumentos da administração, porque, assim, dizer que gasta 16 milhões, a cada 1% gasta 16 milhões, ou melhor, cada 1% de aumento significariam 16 milhões de gastos efetivos, né, de gastos que ficariam de forma perene aí. Presidente, eu posso te interpelar para você continuar a sua arguição? Eu quero parabenizar você, porque você é o presidente que encabeça todo esse trabalho com a diretoria, porque o Sindeste, para mim, teve uma inteligência nesse processo quando abriu a planilha, em que pese ela esteja no portal de transparência, qualquer servidor e servidora pode ver, mas traduzir os números e desmistificar algumas coisas, desmentir outras, foi fundamental. Quando a questão do superávit, que no primeiro semestre passava de meio bilhão, e no final do ano vai bater na casa dos 4 bi, é isso? Se eu estiver enganado, você me corrija. E esse número, com a questão do teto, que tá lá colocado na casa de 41,85, que é distante do teto máximo, que aí se passa, infringe a questão da pedalada, etc. e tudo mais, foi uma grande tacada, foi uma grande ação que o Sindeste acertou em cheio, porque mostrou para o servidor, olha, do lado do executivo está com conversa, está tentando embarrear. Do nosso lado, os números mostram que não, está aqui. Então, tem margem, muita margem. E aí, eu acho que acabou desembocando na feliz ação da Câmara, na sessão com a liderança do vereador Rui de Rossi, de, aí sim, hipotecar apoio e dizer que sim, tem condição de conversar, tem margem para aumentar, para melhorar, para substanciar os direitos dos servidores. Eu acho que é isso, né, presidente? Mas, William, o que eu acho assim, o governo já assimilou. Isso é uma verdade. Não se tira esse ponto, não se retira.
o governo gasta 41%, 41,8% do seu orçamento com os trabalhadores, dos possíveis 51%. E atingiu um superávit de 500 milhões, podendo chegar ao final do ano com 1 bilhão de superávit. E isso não é nenhuma irrealidade, não é nenhuma fantasia nossa. Os números estão aí colocados. Porque a proposta é que, assim, o futuro, até dezembro, a gente não tem os números, só tem até o primeiro semestre. Mas não é sonho nosso, porque a própria previsão orçamentária para o ano que vem, tá, já prevê 4 bilhões e 400 milhões de receita. Ora, se é um salto exponencial. Se fosse usar apenas e tão somente os 3 bilhões que eram previstos, se você colocar a inflação nesses 3 bilhões, chegando a 10%, vamos dizer que chega e não vai chegar, mas chegando a 10%, em cima desses 3 bilhões, a correção inflacionária determinaria que a receita seria de 3 bilhões e 300 milhões. Isso mesmo. Em números redondos, a gente sabe que tem diferença nisso aí. 3 bilhões e 300 milhões. Está sendo previsto 4 bilhões porque houve um crescimento exponencial da receita. A receita é superavitária e vai chegar a 4 bilhões. Então, isso está colocado. Eu acho que esse dado é irrefutável, tanto é que o governo não trata disso na resposta que deu ao líder do governo. O governo trata de querer, sabe, de uma forma miserável, dizer, cada 1%, isso é coisa de miserável, né? Me desculpe o prefeito, mas é coisa de miserável. Cada 1% se gasta 16 milhões. Meu amigo, nós temos uma cidade que é a capital da região. Ela é referência em saúde, é referência em educação, é referência em assistência social. Tem uma gama de prestação de serviço enorme. Um dos maiores PIBs do Estado. É Santos. Você quer que isso custe quanto? Nós não temos problema na educação, nós não temos problema na saúde, nós não temos problema na assistência social. Por quê? Porque nós temos ferramenta, e essa ferramenta são 12 mil funcionários e mais 6 mil aposentados. Tá? Essa ferramenta custa dinheiro. Você quer ter 12 mil funcionários e prestar o serviço que presta e não ter custo? Evidente. Para uma máquina desse tamanho, qualquer ponto percentual vai significar alguma coisa. Mas está gastando conosco, que somos de dentro. Porque se não formos nós a prestar o serviço, vai ser de fora. Vai ser economia privada. E aí vai custar muito mais caro e vai gastar muito mais dinheiro. Então, assim, para ter a gama de serviço que a gente presta e com excelência, com a excelência que ele conhece, porque foi essa excelência que lutou contra a pandemia, você tem que gastar dinheiro. Você tem que pagar pelo que tem. É uma questão de custo-benefício. O presidente, mas não é isso que a gente quer, não, saber. Que a nossa gama de prestação de serviço custa caro, isso a gente está cansado de saber. O que a gente quer saber do prefeito é o seguinte: ele gasta 41,8% com servidores públicos, com salários, e tem um limite prudencial. Não é o limite máximo. O limite máximo é 54%. Ele tem um limite prudencial de 51%. Então, ele tem uma diferença de 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais em cima da receita. Tá? Ele tem 10 pontos percentuais de fôlego, entre aspas, de fôlego para conceder aumento para a categoria. Ora, se ele tem 10 pontos percentuais, se cada aumento de 1% significa 16 milhões, para nós, de aumento para nós significa 16 milhões, cada ponto percentual, veja bem, eu estou falando de números redondos,
porque, na verdade, seria um pouco mais. Ele gasta 41,8, mas ele estaria gastando aí, ele teria cada ponto percentual custaria um pouco mais. Mas vamos arredondar para facilitar o raciocínio. Se ele tem 16 milhões a cada ponto percentual que ele dê para nós de aumento, cada ponto percentual da diferença desses 10%, dos 41 para 51, cada ponto percentual dessa diferença significam 32 milhões. Exato. Porque é o dobro, a receita, a gente gasta metade, não gasta metade, gasta um pouco menos, mas a gente está arredondando aqui a coisa. Então, seria mais, a gente arredonda, fica com elas por ela para facilitar e não querer ir muito a fundo no raciocínio, porque senão, sabe, é churumela. É mais fácil ir no redondo. Eu não quero tirar vantagem, só vantagem para a categoria, embora fosse a minha obrigação. Eu quero tratar com a verdade. Então, é melhor a gente lidar com números redondos. A cada ponto percentual desses 10 até 51, significa 32 milhões. O que significa dizer que, se ele concedesse 5%, se ele concedesse, 10% de aumento, ou seja, zerasse a nossa defasagem salarial, se ele concedesse 10% de aumento, ele iria comer 5% desses 10% de diferença. Ainda assim, ele ficaria com uma reserva, lucro, chame do que bem entender, mais-valia para os comunistas, ele ficaria com uma reserva para fazer o que bem entendesse, de 5 pontos percentuais. 5 pontos percentuais, é 5 vezes 32. Vai dar 2, 10, 5 vezes 3, 128 milhões. De reserva, iria gastar 128 milhões. Se é para falar o português claro, ele iria gastar 128 milhões por mês. Mas iria gastar 128 milhões e ficaria com uma reserva, sobraria desses 10% que falta aí, mais 5%, ou seja, mais 128 milhões. Ele precisa explicar onde é que está indo esse dinheiro. Evidente que esse é o ponto de vista nosso, dos trabalhadores. Evidente. Claro. Se a gente tivesse mesa de negociação com planilha na mesa e ele explicando, detalhe, isso aqui é aqui, isso aqui é assim, de repente a conjuntura poderia mudar, mas dificilmente mudaria tanto a ponto de não ter condições de dar aumento. Porque a verdade ele tem cerca de 300 milhões sobrando e só gastaria 128 com os trabalhadores. 300 milhões ao mês, tá? Porque nós estamos falando de receita, nós estamos falando de orçamento, de impacto na folha, tem 10% para dar, então ele tem 300 e tantos milhões nessa relação e só gastaria, se desse 10%, metade disso. Onde é que está o dinheiro? Está indo para alguma campanha? Não é possível um negócio desse. É isso que precisa ser explicado. Eu não quero saber se é 16 milhões. 16 milhões é dinheiro para cacete. Só que 16 milhões para pagar, para custear a prestação de serviço de excelência que a nossa categoria dá, não é para o prefeito, evidente, a gente dá para a população, mas para ter esse handicap político para ele, de excelência na prestação de serviço, está barato, não está caro. Não adianta dizer que gasta 16 milhões. E a reclamação do prefeito também cada 1% vai dar, vai ensejar um aumento de 16 milhões perenes, ou seja, fixos. Quem falou que a gente está aqui? Isso aqui é uma negociação. Nós estamos pedindo 10%. Mas ele tem N formas de conceder o aumento que a gente necessita, principalmente agora para o final do ano. Ele tem
N formas de conceder esse aumento, inclusive aumentando os benefícios que ele se propôs em aumentar a cesta básica e o vale-refeição, que não redunda em gastos fixos, ou melhor, pode até redundar em gastos fixos, mas não tem reflexos gerais sobre os trabalhos, sobre os trabalhadores, sobre o gasto com os trabalhadores. Só que aí o cara tem que deixar de ser miserável. Ele quer trabalhar aumento de benefício, de cesta básica e vale-refeição, dobra, né? Ô, presidente. Dobra. Não fica com coisinha de 160 reais para cada servidor, pagando aí 10% do que 10% para a base, significaria 10% de aumento para a base. Não é assim que a gente vai negociar. Ele quer puxar isso e tirar do gasto com o pessoal, tudo bem. Ele vai ter lá o lucro dele, mas olha para cá também. Não vai ser com 160 reais que a gente vai fechar, esquece. Não vai ser isso. Tem outras formas. Nós temos aqui 4 meses até a próxima negociação salarial, que é fevereiro. O cara pode propor, por exemplo, abono decente. Mas ele pode trabalhar com abono. É só 4 meses de gasto. Sabe quanto é que custa 500 reais de abono? Sabe quanto é que custa? Sabe quanto dá? Se ele oferecesse hoje 500 reais, é uma proposta, eu não estou fazendo proposta, eu estou falando hipoteticamente, dando exemplo. Se ele oferecesse 500 reais de aumento, que poderia vir a satisfazer a categoria, se ele oferecesse 500 reais de aumento, não, de abono hoje, até fevereiro, incluindo aí o 13º, ele iria gastar 8 milhões. É dinheiro que ele quer, é para falar de dinheiro, para falar de custo fixo, ele iria gastar 8 milhões. Metade do que ele supõe gastar, e assim, ele iria gastar 8 milhões por mês. Metade do que ele iria gastar se desse 1%. Então, tem N formas, o problema é sentar e conversar. Infelizmente, agradecendo de antemão à Câmara, ao comportamento da Câmara e a postura do Rui, tá? O problema é que a gente está negociando assim, publicamente e com intermediários. Podia estar discutindo isso na mesa e, de repente, a gente já saía com acordo. Mas que tem. O que é surpreendente, porque esse mesmo prefeito, ele em campanha elogiou muito os servidores, na pandemia da mesma forma, e o servidor que quiser só rememorar nas redes sociais dele as lives, inúmeras lives, postagens elogiando os servidores. Agora, porque eu vejo assim, o melhor elogio que você dá para o seu parceiro é valorizando. É assim, e valorizar significa ter uma conduta diametralmente oposta a essa que o presidente Fábio Pimentel colocou aqui, né? Porque a coisa andou, sobretudo porque a Câmara manteve a sua, até agora, né? Hoje, 23 de setembro, hipotecou apoio a partir de uma negociação que foi feita lá atrás, para dar o start à segunda fase da campanha, que está contemplada na emenda da lei 1155, né, presidente? 1155, não esqueçamos. Então o problema é esse, é tentar vender verdade falando mentira, é tentar vender verdade para os outros falando mentira. Isso não pode acontecer e isso é descabido. Ô, presidente, mais para a gente poder quebrar essa corrente toda, e mais alguns passos foram dados, isso é inequívoco, tudo certo. Para o servidor, para a gente mobilizar o servidor, né, com relação ao trabalho do sindicato, como que vão ser feitas as próximas ações? Porque o sindicato fez um grande ato de frente à prefeitura no dia 16, né, e com grandes parceiros, lideranças e o apoio do servidor e da servidora. Na semana, agora, segunda-feira e ontem, sessões na Câmara. O sindicato esteve lá em cima presente, inclusive você foi ao púlpito colocar o posicionamento do sindicato, né, o sentimento do sindicato e do servidor e da servidora.
E agora tem uma assembleia dia 29. Então, diante desse cenário, presidente, de que forma estrategicamente o sindicato vai se organizar para que essas questões avancem, né? As questões avancem no sentido de bater o martelo e essa segunda fase encerrar, porque a gente já está olhando também para o começo da próxima, tem a próxima database que o tempo está, a cronologia dela está encurtando, né? Daqui a pouco emenda uma na outra. É verdade, historicamente a gente faz as nossas assembleias de aprovação de pauta, etc., dá o pontapé inicial em outubro, prepara os documentos em novembro e começo de dezembro remete ao Executivo e à Câmara, aos dois poderes e às autarquias, o resultado dessa Assembleia e começa a pedir a negociação. Bom, enfim, está realmente encurtando. Há a possibilidade de interpolar as duas, quer dizer, não acaba essa e já partir para outra. Há essa possibilidade. Mas a gente está vendo com boas expectativas, a gente está vendo com maior esperança agora. Quer dizer, nós temos que nos dizer satisfeitos, porque a estratégia colocada pelo sindicato, com todos os percalços que aconteceram, sempre vai ter percalços, a estratégia colocada pelo sindicato desde o princípio, desde o início, lá em outubro do ano passado, que nós já estamos nessa batida há um ano, ela vem dando certo. Quer dizer, nós iniciamos a negociação, não fechamos acordo, conseguimos uma emenda na Câmara para voltar a negociar em setembro, voltamos a negociar em setembro, não avançamos, fizemos manifestações, estamos nos manifestando na Câmara, enfim, mas isso está trazendo resultado, porque, primeiro, não aconteceria, normalmente, não aconteceria negociação em setembro. O que se negociasse lá atrás, sendo bom ou ruim, satisfatório ou não, ficaria até o ano que vem. Então, já começou dando certo, porque nós estamos aqui negociando, e estamos negociando porque foi uma estratégia colocada pelo Sindeste, pelo sindicato. Nós que fizemos isso. Nós que negociamos com a vereadora Thelma, nós articulamos com a vereadora Thelma propôs a emenda, todos os vereadores aprovaram a emenda que nos propiciou estarmos discutindo agora, em setembro, uma possível revisão. Tá? Também foi estratégia do sindicato chegar até o finzinho, né? Porque a partir de 30 de setembro a prefeitura está em mora, deixa de cumprir a lei que ela mesma sancionou, que é a 1.155, como você bem lembrou. Ela precisa ir para a Câmara até 30 de setembro, e não houve ainda acordo com a categoria, não houve ainda negociação com a categoria que redundasse nisso. Então, assim, a estratégia foi nossa, nós estamos chegando no final do mês, e levar para a Câmara novamente também foi nossa estratégia, e isso deu ensejo aí a resposta do governo, pelo melhor porta-voz, pelo líder do governo na Câmara, que haverá uma proposta, ou haverá uma negociação ainda antes que se qualifique a mora. Ele é líder do governo e presidente. Não, ele não é presidente. Perdão, eu tinha falado do presidente. Quem é o presidente mesmo? Adilson? É o Adilson Júnior. Adilson Júnior, perdão, desculpa meu equívoco. Ele foi presidente e hoje é líder do governo. É o Adilson Júnior. Ok. Não é presidente, não. Mas isso redundou nessa... Nós temos que estar satisfeitos, porque a nossa estratégia tem dado certo. Nós estamos conseguindo avançar em função da nossa atuação. Então, nós temos que estar extremamente satisfeitos. Com relação ao futuro, o futuro a Deus pertence. Se Deus quiser, a gente, antes do dia 29, que é a nossa Assembleia, que é a Assembleia final, antes da mora, né? Antes do final do mês, nós temos a nossa Assembleia que vai decidir os rumos que nós vamos tomar daqui para frente.
se houver algum acordo, se houver alguma negociação, se houver uma proposta, a gente vai analisar a proposta. Se não houver, nós vamos ver que rumo vamos tomar a nossa negociação, mais democraticamente discutido, conversado com a categoria. Claro. Enquanto isso, nós temos aí manifestação na terça, ainda na Câmara. 27, dia 27 em categoria. Dia 27. Exatamente. Nós temos manifestação na terça e, se houver alguma negociação a ser feita, a gente vai fazer. Caso contrário, nós vamos continuar na base, panfletando na base, chamando para a Assembleia do dia 29, com o carro de som rodando, como a gente está fazendo já há 2 semanas. Isso mesmo. Deixa eu aproveitar o gancho do presidente e agradecer as lideranças sindicais que vieram de todo o estado de São Paulo hipotecar apoio à luta do Sindeste. Muito obrigado a todo mundo que esteve no grande ato, debaixo de chuva, numa sexta-feira, de frente à prefeitura. Hipotecando esse apoio é muito importante, isso é muito importante para o sindicato, para o Sindeste, para a categoria e para o movimento sindical brasileiro, sem dúvida nenhuma, sobretudo nesse período. Então, muito obrigado ao servidor, à servidora também, que saiu do trabalho, foi lá, apoiou o sindicato, isso é muito importante nesse momento onde todos devem estar unidos, né? E fazer esse chamamento, pessoal. 29, nós temos a nossa assembleia, 18h30, no Sintra Saúde, nosso palco de lutas e mobilizações, Avenida Ana Costa, número 70. Dia 27, sessão na Câmara, 16 horas, onde a diretoria do sindicato, com a sua militância, estará também lá, acompanhando de perto. O sindicato está em cima, está atuante, está trabalhando, porque nós vamos, até o final, lograr êxito, trazendo objetivos para a categoria. E também outra coisa, né, presidente? Vai circular no início da semana aí, panfletos informativos de mobilização para as ações que vão desembocar na grande assembleia do dia 29 de setembro, repito, 18h30, no Sintra Saúde, Ana Costa, número 70. Servidor, servidora, é hora de nós, como eu sempre falo lá nas lives do servidor, nos unirmos em família, porque nós somos uma família onde quem ganha, ganha todo mundo. Então, nós temos que batalhar juntos para alcançar os nossos objetivos. Ô, presidente, te agradecer demais, foi um bate-papo muito importante, muito esclarecedor, o sindicato está trabalhando muito forte e elogiado por isso também por todos os lugares por onde a gente passa. Deixa um recado para a categoria, presidente, e vamos à luta. Vamos lá, eu vou... Recado final, né? Porque recados foram dados aqui durante a nossa conversa. Isso, eu vou fazer minhas as tuas palavras, agradecendo aos companheiros que estiveram aqui no nosso ato, do interior, ou os companheiros da região, ou os companheiros aqui do movimento sindical, principalmente ligados à força, né? Alguns não são, mas estiveram aqui do mesmo jeito. Agradecer a todos que estão aí caminhando conosco e dizer que a gente mantém a esperança. Claro. O recado para a categoria é esse, a gente mantém a esperança. Tem dado certo, se este dar certo, a nossa estratégia vai redundar em algum benefício, é outros 500, mas tem dado certo e a gente vai ter que analisar todas essas questões no dia 29. Por isso é super importante o comparecimento à nossa Assembleia no dia 29, no Sintra Saúde, às 18h30, em primeira chamada, e às 19h em segunda, onde a gente vai estar discutindo possíveis propostas ou o nosso caminhar daqui para frente. Perfeito, presidente, perfeito. E, pessoal, eu quero lembrar que essa conversa com o presidente Fábio Pimentel, muito bacana, por sinal, ela vai estar disponível em breve aí nas nossas plataformas oficiais do sindicato, no Facebook Sindeste, no Instagram Sindeste_Santos, www.sindeste.com.br é o nosso site, e nas linhas de transmissão do WhatsApp aí, pode ter certeza que esse vídeo, essa conversa com o presidente Fábio Pimentel, chegará para você, servidor e servidora. E o que você deve fazer? Assistir na íntegra, se inteirar do que está acontecendo e compartilhar, sem dúvida nenhuma, que isso é muito importante para a gente propagar a informação. Quanto mais informação nós propagamos, nós fazemos andar, evidentemente que maior é o nosso poder de conscientização
primeiro e depois, sem dúvida, a mobilização, porque nós somos servidores em luta. Presidente, obrigado. Unidade na luta. E você, servidor, servidora, vamos juntos, hein? Tchau.